Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: o que se passará com a Argentina? Dia 10 de dezembro, tomou posse o novo governo argentino. Alberto Fernandes é, desde o dia 10 de dezembro, o novo presidente do país vizinho, tendo como sua vice-presidenta Cristina Kirchner. É uma mudança muito importante na vida política da Argentina e da América Latina. Depois de um mandato de um governo neoliberal, no qual as elites empresariais e políticas da direita latino-americana colocavam suas fichas, como foi o caso do governo de Maurício Macri, as forças progressistas na Argentina recuperam o comando do Estado. As forças progressistas voltam a governar o país depois de terem sido afastadas com a derrota eleitoral que interrompeu um ciclo de 12 anos do peronismo no governo. Multidões foram às ruas celebrar a posse de Alberto Fernandes. Muitos dizem que mais de 1 milhão de pessoas estavam no ato público, na manifestação popular no dia da posse. Há muita esperança entre os argentinos. E é fundamental para que nós possamos compreender essa esperança, entender o que ocorre no país vizinho, quais são seus desafios, como as decisões que lá forem tomadas impactarão no conjunto da América Latina e no Brasil. Maurício Macri buscou implementar a agenda neoliberal clássica. Tratou de tomar medidas que favorecessem a atração de capitais. Privatizou, retirou subsídios, desregulamentou, fez reforma das aposentadorias, adotou, enfim, um pacote de medidas que buscaram reduzir o custo de produção na Argentina, rebaixar os salários, aliviar a aplicação dos fundos públicos em programas sociais, transferindo esses fundos públicos para dar garantia aos credores sobre o pagamento da dívida externa e interna. Enfim, Maurício Macri fez a lição de casa, como diz o neoliberalismo, para poder atrair capitais, imaginando, como imaginam os neoliberais, que a atração de capitais é o único caminho, especialmente nos países da periferia do capitalismo, para poder desenvolver o país, para que a economia pudesse crescer. Esse modelo, mais uma vez, deu com os burros na água e precisaram de apenas 4 anos para revelar na Argentina o seu fracasso. Cresceu a pobreza, cresceu a miséria, cresceu o desemprego, disparou a inflação, veio a recessão. E foi neste ambiente que Maurício Macri perdeu a reeleição. Foi exatamente nesse ambiente que os peronistas recuperaram a direção do Estado. O trabalho de Alberto Fernandes em relação à economia não vai ser simples. Sair do modelo neoliberal, desarmar as políticas neoliberais e retomar o eixo interrompido quando Macri ganha as eleições vai ser um trabalho dificílimo. A situação da economia argentina é bastante precária num mundo no qual as pressões contra modelos que buscam sair do neoliberalismo são bastante fortes. Os Estados Unidos, em especial, pressionam duramente a Argentina nas instituições financeiras mundiais, especialmente no Fundo Monetário Internacional, para manter o país na linha. Manter na linha quer dizer manter o país na lógica do neoliberalismo. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, para poder atender às reivindicações, às expectativas, não apenas do seu eleitorado, mas do conjunto do país, das forças populares, do povo mais pobre, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner terão que tomar medidas duras, medidas com riscos, que busquem alterar o eixo da economia, da atração de capitais através da redução de direitos,
salários e políticas públicas para uma outra política baseada na expansão do mercado interno, com a recuperação dos direitos sociais, a ampliação do salário, o estímulo da economia a partir de programas estatais, a reconstrução do papel do Estado na economia, enfim, as políticas desenvolvimentistas que foram a marca do ciclo peronista de 12 anos. Políticas que foram bastante bem sucedidas, embora tivessem alguns problemas que acabaram tendo sua repercussão política e permitindo a vitória de Maurício Macri. O governo argentino, e isso ficou muito claro no discurso de posse de Alberto Fernandes, tem um compromisso claro de retirar o país da agenda neoliberal e retorná-lo à agenda desenvolvimentista, de dar prioridade à elevação das condições sociais e de renda do povo e não ao pagamento da dívida, de retomar a economia a partir de um projeto nacional de desenvolvimento no qual o Estado tem um papel decisivo. Isso implica alguns problemas vitais. O primeiro deles é como enfrentar a fortíssima dívida externa argentina. A Argentina tem um estrangulamento internacional muito importante, baixas reservas, forte endividamento e uma economia que é sangrada por este processo. No passado, no início do ciclo peronista anterior, o processo de mudanças começou com uma moratória da dívida externa. A Argentina parou de pagar sua dívida externa, forçou sua renegociação. Com isso, o Estado economizou recursos esses que foram aplicados no desenvolvimento de uma política de expansão de investimentos estatais, de políticas públicas e de um conjunto de medidas que tiveram como objetivo elevar as condições de renda e as condições de vida do povo argentino. Não foi uma moratória simples, porque isso implicou em a Argentina praticamente perder o crédito internacional. A Argentina viveu momentos muito difíceis quando implantou a moratória, mas pouco a pouco foi recuperando a sua economia, mantendo sempre uma política muito vigorosa de enfrentamento aos abutres da dívida argentina, ou seja, os abutres são aqueles que detinham e detêm os títulos da dívida externa argentina e que pressionavam a todo custo, recorrendo a tribunais nos Estados Unidos, para que a Argentina pagasse integralmente a dívida externa amealhada nos governos anteriores. Macri foi um governo que satisfez os abutres, foi um governo que repactuou com os abutres, que pagou e aceitou pagar os abutres altíssimos valores, e com isso repondo a Argentina no mercado financeiro mundial, mas ao mesmo tempo reabrindo aquelas feridas financeiras pelas quais a Argentina sangrava, pelas quais a Argentina via vazar suas energias econômicas para pagar a dívida externa. O governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner terão que reequacionar esse processo para que a Argentina deixe de estar asfixiada pela sua dívida externa, para que a economia argentina não seja objeto dos predadores internacionais, dos abutres, dos grandes fundos financeiros, que pouco importa a eles o que ocorre com a economia e com o povo argentino, desde que os títulos da dívida sejam pagos. A Argentina tem acordos com o Fundo Monetário Internacional, esses acordos são drásticos e é de se esperar enfrentamentos duríssimos entre o governo argentino, de um lado, e os Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional e outras instituições mundiais, além dos fundos abutres, nos próximos meses, nos próximos anos. Não é apenas no que diz respeito à economia que a Argentina viverá um período de tensão. Também na política externa, isso deverá ser muito visível. Na verdade, já começou a sê-lo na posse mesmo de Alberto Fernandes. Macri era um peão da política externa da Casa Branca. Alberto Fernandes rompeu de cara com esse modelo. Alberto Fernandes, na sua posse, convidou o governo Nicolás Maduro para estar presente. O governo Nicolás Maduro mandou seu ministro das Comunicações, Jorge Rodríguez.
o governo Alberto Fernandes vai acabar com aquela palhaçada do governo Macri de reconhecer como governo legítimo da Venezuela a Juan Guaidó, que aqui na Argentina tinha até um embaixador designado. Alberto Fernandes disse muito claramente que o único governo legítimo da Venezuela é o de Nicolás Maduro, embora Alberto Fernandes tenha uma certa distância em relação à Venezuela. Fez críticas ao governo Maduro ao longo do processo eleitoral e mesmo antes desse processo, mas é um governo que está comprometido, segundo o próprio discurso inaugural de Alberto Fernandes, está comprometido com respeito à autodeterminação dos povos e, portanto, reconhece o governo de Nicolás Maduro como legítimo, porque foi o povo venezuelano que o elegeu, gostemos ou não do governo Maduro. A presença de Jorge Rodríguez e também a de Rafael Correia, o ex-presidente equatoriano, e com a possibilidade também de Evo Morales ir buscar asilo aqui na Argentina, foram fatores que levaram ao representante da Casa Branca, na posse de Alberto Fernandes, o representante da Casa Branca era o subsecretário responsável por Hemisfério Ocidental, a sair do país sem se reunir com Macri, protestando contra a presença de Jorge Rodríguez, praticamente ameaçando o governo Alberto Fernandes, caso ele tenha uma política independente, caso ele não se submeta aos paradigmas norte-americanos sobre a situação continental. Ou seja, se Alberto Fernandes for reconhecer mesmo o governo Nicolás Maduro, os Estados Unidos considerarão isso uma afronta e ameaçou esse representante de Trump em tomar medidas contra a Argentina. Haverá muita tensão, portanto. A política externa independente, prometida por Alberto Fernandes, independente, integracionista, contra-hegemônica, provocará conflitos duríssimos com os Estados Unidos que tentarão chantagear economicamente a Argentina. Alberto Fernandes buscará construir um eixo geopolítico, em especial com uma aliança com o México, outro país governado por forças progressistas, com o atual presidente López Obrador. Essa aliança Argentina-México tentará impulsionar a construção de um novo campo progressista na América Latina, ao qual certamente se somarão Venezuela, Cuba e outros países, para tentar contrapor, para tentar deter a ofensiva conservadora que se armou nos últimos anos e que levou a que vários países da região passassem a ser controlados por governos vassalos, por governos servis aos Estados Unidos. Não vai ser um trabalho fácil. A Argentina, para poder ter essa política externa independente, para poder cumprir esse papel continental, que é essencial para o próprio desenvolvimento econômico argentino, que é essencial para retirar a Argentina do caos do neoliberalismo. Para praticar essa política, a Argentina terá que enfrentar duríssimas pressões, especialmente pressões econômicas, que tentarão certamente desestabilizar o governo de Alberto Fernandes numa tentativa de chantageá-lo e impedir que ele siga por um caminho autônomo, por um caminho independente. Também do ponto de vista da política externa argentina, é fato que a posse de Alberto Fernandes altera a correlação de forças no Mercosul. Embora o Uruguai passe a ser governado pelas forças de direita a partir de março, a Frente Ampla perdeu as eleições, Lacalle Pou foi eleito como novo presidente do Uruguai, embora o Paraguai também esteja sob a direção de um governo conservador, a Argentina era o grande parceiro, era e é o grande parceiro do Brasil no Mercosul, e a Argentina passa a ter uma outra política, um outro governo, e isso impede que o Mercosul seja controlado pelas forças conservadoras. A vitória e a posse de Alberto Fernandes também retira a Argentina do Grupo de Lima, que é essa articulação dos governos de direita que foi formada exatamente para desestabilizar o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. A Argentina vai sair do Grupo de Lima, a Argentina vai adotar uma outra postura no Mercosul, e isso evidentemente é um grande problema para as forças conservadoras
no nosso subcontinente, especialmente na América do Sul. Vamos levar em conta que o grupo fundamental de países que representa a cabeça de ponte da ofensiva conservadora no continente era formado pelo Brasil, com Jair Bolsonaro, pela Colômbia, com Ivan Duque, pelo Chile, com Sebastián Piñera, e pela Argentina, com Maurício Macri. Esse quarteto perdeu um dos seus integrantes fundamentais. A Argentina deixa de fazer parte, evidentemente, desta cabeça de ponte conservadora. A Argentina passa a ser, junto com o México e a Venezuela, o grupo de países que, dirigido por governos progressistas, passa a se contrapor aos ditames da Casa Branca, aos interesses das grandes corporações na América do Sul. O quarteto virou um trio: Colômbia, Chile e Brasil. Chile e Colômbia estão às voltas com mobilizações populares gigantescas. Os governos de Ivan Duque na Colômbia e Sebastián Piñera estão encurralados, sofrem pressões fortíssimas, então perderam margem de manobra, são obrigados inclusive a ceder em certos aspectos da sua agenda econômica para tentar arrefecer os protestos populares, o que enfraquece ainda mais essa cabeça de ponte conservadora, cujo epicentro, evidentemente, pelo seu peso geopolítico e econômico, é o Brasil, hoje governado pelo governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Portanto, do ponto de vista da política regional, a posse de Alberto Fernandes muda muita coisa. Além de estimular, evidentemente, as forças progressistas em outros países. Se o governo Alberto Fernandes der certo, conseguir retirar o país do fundo do poço onde se encontra. Se o governo Alberto Fernandes conseguir expandir a renda, melhorar as condições de vida do povo argentino, recuperar a economia, voltar a ter taxas de crescimento, reduzir pobreza e miséria, reduzir a desigualdade, elevar, portanto, a participação do trabalho na renda nacional, se o governo Alberto Fernandes for revelando sinais de que pode ser vitorioso na principal missão a que se propõe, evidentemente que isso terá repercussões sobre todo o continente, incluindo o Brasil. É a força do exemplo. Não é? Se as coisas forem saindo bem para Alberto Fernandes, isso ajuda as forças progressistas no conjunto da América do Sul, em especial no Brasil. Ficará muito claro que, enquanto a política neoliberal é um fracasso para o desenvolvimento dos países, empobrece a classe trabalhadora, aprofunda a desigualdade de renda e riqueza, uma outra política contraposta ao neoliberalismo de caráter desenvolvimentista, uma outra política pode resultar num rumo diferente. E se essa outra política for bem sucedida em construir um rumo diferente de mais justiça, de mais prosperidade, de mais crescimento, de mais emprego, evidentemente que isso tem repercussões sobre o conjunto da sub-região. Seria um aporte muito importante para que as forças populares, as forças de esquerda, recuperassem terreno em todos os países da região, incluindo o Brasil. A vitória de Alberto Fernandes e especialmente a consolidação do seu governo, se for bem sucedido nas políticas a que se propõe, terá um peso inegável na luta contra a ofensiva conservadora dirigida desde a Casa Branca. Internamente, também a situação de Alberto Fernandes, do ponto de vista político, não é das mais fáceis. Macri perdeu, mas Macri teve uma grande votação, uma inesperada votação. 40%, mais de 40% dos eleitores continuam defendendo políticas neoliberais, votaram por Macri. Alberto Fernandes pode construir maioria no Senado e na Câmara. Alberto Fernandes ganhou as eleições no primeiro turno, mas Alberto Fernandes não terá vida fácil do ponto de vista político. Não terá vida fácil porque as forças conservadoras na Argentina, além de voto, embora minoritárias, continuam a controlar grandes fatores de poder. Os meios de comunicação, o poder econômico, tem presença parlamentar, tem muita influência sobre o sistema de justiça. Aliás, esse foi um dos temas abordados por Alberto Fernandes em seu discurso, a contaminação do sistema de justiça por interesses políticos
a utilização e a manipulação do sistema de justiça como arma política a favor das forças conservadoras. Foi uma passagem de muita coragem no discurso de Alberto Fernandes, que provocou imediata reação das forças conservadoras, e em especial dos meios de comunicação, que consideraram essa referência de Alberto Fernandes em seu discurso de crítica dura ao sistema de justiça como um desrespeito ao que eles chamam de independência entre os poderes, um desrespeito às cortes judiciais. Claro, porque as cortes judiciais contam com uma hegemonia importante dos grandes grupos privados do pensamento conservador, e as cortes superiores, o sistema judicial, os setores do sistema de justiça na Argentina, como aconteceu no Brasil e em outros países, foram utilizados para tentar derrotar o peronismo, em especial na tentativa de criminalizar Cristina Kirchner, companheira de chapa de Alberto Fernandes. A situação interna, portanto, de Alberto Fernandes também será de forte tensão. Alberto Fernandes tem a seu favor, além do peso institucional que o peronismo manteve e ampliou, não apenas conquistou o governo executivo, mas tem condições de formar, repito, maioria no parlamento, tem governadores importantes do país alinhados ao governo peronista, em especial o importante governo da província de Buenos Aires voltou a ser capitaneado pelo peronismo. As forças de centro-direita e direita perderam o governo da província de Buenos Aires, que é a principal província do país. Enfim, o peronismo tem forças, mas a direita tem condições de construir uma oposição duríssima, de tentar desestabilizar o seu governo. E Alberto Fernandes, para além dessa presença institucional, terá que contar com o apoio popular organizado dos sindicatos, dos movimentos sociais, mantendo o clima do dia da sua posse. Esse é um grande desafio sempre que as forças progressistas assumem o governo. Como fazer com que a mobilização social funcione como um instrumento importante de disputa política, de apoio aos projetos mudancistas, como fazer com que a participação do povo na política seja um elemento essencial, inclusive para mudar a correlação de força dentro das instituições, para garantir que dentro e fora do país governos progressistas possam enfrentar a duríssima resistência das elites a qualquer mudança que abale os seus interesses. Esse é outro grande desafio, portanto, de Alberto Fernandes, manter o clima da mobilização que se pôde ver antes das eleições, durante as eleições e no dia da sua posse. Vamos acompanhar a situação argentina. Ali se vive e se viverá uma das grandes batalhas políticas, ideológicas e sociais do nosso continente. O que acontecer na Argentina terá grande influência sobre o que virá a ocorrer na América do Sul e na América Latina nos próximos meses e anos. Encerro aqui a exposição do programa 20 Minutos Internacional de hoje. O que se passará com a Argentina foi o tema. Antes de dar por terminado o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem: queria sugerir a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão tanto acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, a fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: eu queria pedir a vocês fortemente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi, aproveitando o dinheirinho extra do 13º salário, que já estamos próximos ao final do ano. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e fazê-la agora mesmo no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio.
A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é um instrumento que garante a autonomia, a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Por isso é muito importante a sua contribuição. Por isso eu peço fortemente que vocês façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. E termino aqui o programa 20 Minutos Internacional de hoje. Eu queria agradecer a audiência, quem nos acompanhou. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão. E nós voltaremos na próxima sexta-feira, dia 13 de dezembro, com o programa 20 Minutos de História, às 4h30 da tarde, nos canais do Opera Mundi, no Facebook e no YouTube. Será o último programa do ano. Entraremos em recesso de fim de ano, depois desse programa do dia 13, o 20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.